até falar melhor do que a gente, mas uma coisa é certa, né? Assim, nós estamos num momento ainda muito delicado e, e o que tem vindo ao meu coração nesses dias, né, em relação a, a esse tempo de restrição que nós temos passado, e não é somente com respeito à comunhão da igreja, né? Ainda muitos estão impedidos de fazer outras coisas, mas falando no que nos toca nesse momento, principalmente porque estamos aqui numa reunião virtual da igreja, né? Uma igreja que é dinâmica, uma igreja que é orgânica, uma igreja que se pretende relacionar mais de perto, uma igreja que quer estar juntinho um dos outros, né? São tantas coisas que nós podemos fazer quando estamos mais próximos presencialmente, mas tem vindo um sentimento, né? Por que ainda o Senhor tem permitido, né, principalmente a sua igreja, esse tempo de restrição? Quando eu digo o Senhor tem permitido, né, é óbvio, né, que a gente precisa apartar bem as coisas, né? Eu não sei dizer se esse vírus foi dado pelo Senhor. Não sei se isso é da maldade humana, se é da carnalidade, se isso é do inimigo, que treco que é. Eu só sei que também o Senhor permite, nada acontece sem que esteja de acordo com a vontade dele. E eu só sei que nós estamos tendo esse tempo de restrição, né? E essas perguntas têm vindo à minha mente, né? O que ele quer nos falar mais ainda nesse tempo de restrição, né? Ou o que ele está falando e a gente não esteja ouvindo? São perguntas que nós deveríamos estar nos fazendo, pelo menos eu estou me fazendo, né, essas perguntas. E um sentimento que tem vindo forte ao meu coração é que talvez o Senhor esteja nos dando mais tempo ainda, ou maior tempo ainda, para que a gente possa nos voltar a Ele com mais desejo, com mais determinação, com mais compromisso, com interesse de estar mais perto dele, né? Conversando com ele, perguntando as coisas para ele, prostrando os seus pés no secreto, na sala, onde você quiser, onde eu quiser, mas que seja um tempo dedicado a ele, né? Seja com a Bíblia na mão, seja com um bom livro na mão, seja com música, ou mesmo sem nada na mão, apenas no silêncio, mas com clamores, com petições, com gratidão. E principalmente, né, amados, que é a minha carga hoje, é buscando a sua face, para que possamos ser iluminados através da vida dele. E, sendo iluminados, com certeza, nós teremos condição de nos conhecer melhor, nossa miséria, nossos planos, nossa dependência, nossa falibilidade, nossa fraqueza, sempre ao inteiro dispor ao Senhor, né? A gente lembra bem daquela passagem de Marta e Maria, né? E tem para mim ali um ponto-chave naquele episódio todo, né? Onde o Senhor diz: pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, estar aos pés do Senhor. Pouco é necessário. Eu sei que o Senhor nos fala de diversas maneiras, uma delas é através do corpo, é através da igreja, também através das circunstâncias, mas não creio que haja uma condição melhor de nós conhecermos o nosso Deus e também, através dessa nossa relação com Ele, nos conhecer melhor também do que estar aos pés dele, né? E fica esse sentimento, né?
fica esse sentimento que, muitas vezes, desculpa se isso vai ser pesado, o que eu vou falar, mas foi algo que veio ao meu coração, tá bom? Algo que veio e aí a gente possa discernir, julgar e tudo mais. Mas é como se a igreja estivesse se bastando nela mesma. Tente entender o que eu estou querendo dizer. E tudo que a gente perceba do Senhor seja através da própria igreja, entende? Quando eu me reúno com os meus irmãos, seja num discipulado, seja num grupo pequeno, como é um grupo caseiro, seja no encontro geral, no retiro, do que for. E o sentimento de que a gente está se bastando com o nosso próprio relacionamento. E a primeira relação, essa relação vertical, melhor, mais propícia, mais profunda, seja colocado um pouco de lado, né? O tempo investido diante de Deus seja ainda pouco, né? E é preferível estarmos perto dos irmãos, ou eu estou priorizando mais isso, né? Então fica esse questionamento, fica essa pergunta, fica essa indagação, o que o Senhor ainda está querendo nos dizer, o que o Senhor ainda está querendo nos proporcionar, e tem vindo isso forte, né? Pelo menos para mim, né? Edilson, eu te quero mais perto de mim. Edilson, eu quero que você se volte para mim. Eu quero que você pare a sua vida e se prostre diante de mim. E existem várias maneiras, né, de fazermos isso com o Senhor, né, e nessa comunhão com o Senhor. Eu quero apenas destacar alguns pontos com vocês, e um deles é o seguinte: ter comunhão com Deus é diferente de ter a vida de Deus. Claro, né, a gente vê aí vários textos na palavra. A vida de Cristo em nós é um fato, está lá em 2 Coríntios, porque somos nova criatura, Paulo falou isso aos Colossenses, Cristo em nós é a esperança da glória, né? Como fomos enxertados em Cristo pelo batismo, temos a vida de Deus, né? Independe de esforço nosso, é produzido pelo Espírito, né? O próprio Paulo disse aos romanos, né? Não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. Não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, né? Também lá em João, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, isso é fato, né? Temos a vida de Deus, mas uma coisa é termos a vida de Deus, outra coisa é buscarmos nossa comunhão com Ele. Não podemos pensar que simplesmente fomos colocados em Cristo, hoje temos um corpo dinâmico, maravilhoso, precioso, e não buscarmos essa comunhão com diligência, com esforço, com orações, com súplicas, como mesmo Paulo fala lá naquele texto, né? Assim corro também, não sem meta, assim luto, não desferindo golpes no ar. Ou seja, existe esforço, né? Existe concentração, existe dedicação para isso, né? Com toda oração em súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança. Eu creio que não haverá intimidade sem comunhão, né? Não haverá, e essa nossa atitude é muito importante, essa atitude diária, constante, né? Esse sinal de alerta, né? E aí, Edilson, já parou o seu tempinho hoje com tantas coisas, com tantas situações, né? E fico imaginando, né, se como Deus pensa, estava contando isso no grupo caseiro essa semana, você imagina o sentimento de Deus, né?
se nós realmente nos bastássemos entre nós mesmos nessa comunhão e fosse suficiente para a nossa caminhada, né? Eu dei um exemplo, e até um irmão, o Disley, compartilhou muito propriamente também no grupo caseiro, achei interessante quando eu coloquei, ele deu um exemplo legal, que você imagina o seguinte, nós que somos pais, né, temos filhos, e eles se bastam, e eles se interagem, e tudo que eles falam, assim, e às vezes até falam assim, olha, pai mandou falar isso, ó, pai disse isso, ó, pai nos deu essa orientação, olha, nossa mãe falou isso, e eles ficassem falando entre eles, mas eles nunca realmente parassem individualmente para dedicar tempo para saber o que realmente nós queremos, ainda mais para cada um deles, né? Eu penso que seria uma frustração como pai se eles ficassem só entre eles ali e nunca dedicassem tempo a mim. Ô pai, o que o senhor pensa sobre isso? Ô pai, o que o senhor acha sobre isso? Pai, eu estou aqui na sua frente. Me fala como é que o senhor está me vendo, né? Coisa desse tipo, né? Um exemplo bem simples, mas eu penso que seria uma frustração para mim, e eu não acho que com o Senhor seja diferente, né? Ele nos conhece, ele conhece nossas dificuldades, as nossas inconstâncias, né? E ele anseia por seus adoradores. Ele anseia por mim, ele anseia por você, ele anseia que a gente pare diante dele e cante só para ele, por exemplo. Não é tão bom quando a gente canta como igreja, né? Igual a gente louvou o Senhor aqui agora, com o Maurício. É tão gostoso, é tão precioso. Imagina você pegar aí seu violão, seu instrumento, ou sem violão nenhum, ou só com a sua voz, e fala assim, agora eu quero cantar para ti, meu Senhor. Né? São coisas assim, são primícias, né? São primícias, são detalhes do dia que nos levam a uma intimidade, a uma comunhão mais íntima com o Senhor, mais constante, né? E eu queria elencar outros pontos com vocês aqui, bem rapidamente, porque eu não quero ser muito delongado, quero só mesmo trazer uma carga de reflexão para vocês, né? E eu penso que uma vida diante do Senhor, uma vida prostrada aos pés dele, contemplando ao Senhor, né? Seja no silêncio, seja no que for, com a palavra aberta, como eu já disse, com qualquer coisa que você esteja na mão, olhando para uma janela, olhando para o alto, mas seja você e ele ali, contemplando. E a palavra do Senhor diz lá em Salmo 34, que para mim é um salmo maravilhoso, né? Contemplai e sereis iluminados. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexames. No Salmo 36, 9 também acrescenta, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Quando olhamos para o Senhor todos os dias, quando estamos na sua presença, nos agradamos dele, nos tornamos íntimos dele, passamos a amá-lo, passamos a adorá-lo, a desejá-lo mais e mais. Né? Você imagina a riqueza que é quando paramos diante do Senhor, ver a beleza de Jesus, contemplar isso, né? No tempo que for propício a você, e é óbvio, né? Quanto mais tempo seria melhor, né? Eu quero dar dois exemplos dessa questão de iluminar, né? De estarmos na presença do Senhor e sermos iluminados, né? Lembra daquele episódio de Moisés no Sinai, né? Quando ele passou ali 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. O povo até achou que ele já tinha até morrido, né? De tanto que ele demorou ali. E você sabe o que aconteceu, né? Todo mundo lembra, né? Daquela experiência, como que ele desceu dali com o rosto iluminado. Oh, meu Pai, eu não tenho dúvidas que dali surgiu palavras para o povo, direcionamentos, profecia, graça,
porque ele parou diante de Deus, ele parou ali. E óbvio também, né, amados, que quando a gente para diante do Senhor, eu estava dizendo no grupo caseiro, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu me enxergo, né? Mais eu vou ver quem eu sou, porque ele vai me iluminar. Se ele me ilumina, eu vou saber quem realmente eu sou, né? Ontem, na reunião de jovens, o Gustavo trouxe uma palavra muito preciosa, e uma das coisas que ele nos disse foi isso, dessa sinceridade, né? Achei muito jóia o que ele trouxe, porque essa sinceridade vem de uma expressão de sem cera, né? Ele deu o exemplo a respeito do vaso, né? E para não maquiar, e às vezes a pessoa passava uma cera ali para dizer que o vaso não foi trincado, né? Achei isso muito interessante, o exemplo que ele trouxe. Então, quando nós estamos diante do Senhor, não tem cera, amados. Somos sinceros, não tem como. Eu vou maquiar de quê? Né? Eu, diante dos meus irmãos, eu posso até fingir, né? Mas diante do Senhor não tem como fingir. Né? Ele vai me enxergar como eu sou, e eu vou me enxergar como eu sou, e ele vai me iluminar. Né? E eu acho interessante que isso, amados, isso não é segundo a carne, isso é segundo o Espírito. Porque se eu tiver com cera perto de você, meu irmão, às vezes eu estou ali numa reunião da igreja, você me vê com as mãos levantadas, louvando, adorando, e você pensa assim, nossa, o Edilson é um homem santo. Ai, papai, não conhece a minha miséria, né? Mas diante do Senhor, não. Aí, amados, aí é o Senhor que me mostra segundo o Espírito e não segundo a carne, né? Lembram que quando Jesus apareceu para Maria Madalena, ali naquele túmulo, os discípulos no caminho de Emaús, os 7 discípulos ali no mar de Tiberíades, eles inicialmente não conheceram o Senhor. Né? Precisaram da revelação do Espírito para saber quem era realmente quem estava perto deles ali. Existe uma tremenda diferença, amados, de conhecimento intelectual da palavra e uma revelação espiritual dele mesmo, né? Às vezes eu posso ler esse livro aqui, 500 milhões de vezes, e pouca revelação eu tenho dele, né? Pouca revelação. Mas se for ali com graça, no Espírito, né? Não segundo a carne, mas segundo o Espírito, aí o Senhor vai nos revelar. Então, que paremos, amados, que paremos diante do Senhor, em nome de Jesus, enquanto nós temos tempo, oportunidade, liberdade, saúde e graça. Outra coisa que me vem à mente, né, é que quando nós paramos diante do Senhor, isso aumenta a nossa confiança, porque como o próprio Salmo 34 também fala, os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Olha que maravilhoso isso, né? Saber que nós podemos confiar no Senhor, sabemos que quando eu estou ali diante dele, ali é um momento maravilhoso, ele não está me julgando, ele não está me condenando, ele não vai querer me chicotear, eu só tenho confiança, dependência diante dele, só cresce em mim a minha fé, né? E um outro texto também que me vem à mente nesse momento maravilhoso, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, pelo Senhor o Espírito. Com nossos rostos desvendados, entrando num processo de contrição, de arrependimento, de confissão, né? Precisamos confessar, amados. Precisamos parar diante do Senhor, colocar o rosto ali no chão, desvendado, e falar, Senhor,
O Senhor está vendo a minha miséria, Senhor. O Senhor está vendo quem eu realmente sou. Me ajuda. Quero confessar diante de Ti todo o meu pecado, toda a minha maldade, a minha mente ruim. Me ajuda, Senhor. Me faça arrepender. Me faça mudar. Eu penso, amados, que seja momento de nós nos enxergarmos, né? Eu não tenho dúvidas, se aproveitarmos bem esse tempo, o que vai acontecer fora dali, fora desse tempo, será só tempo de transformação, tempo de mudança, né? Transformar o quê? Mudar o quê? Quais são as características que eu preciso buscar no Senhor, porque eu estou ali perto dele, eu estou vendo ele. Ele está se revelando a mim, ele está falando comigo. Então, ele está dizendo ali assim, olhe para mim, meu filho. Olhe para mim. Transforme a sua mente. Transforme a sua atitude. Transforme seu procedimento. Olhe para mim que sou santo, santo, santo e santo. Imagina nesse momento agora, os anjos diante do Senhor ali agora, nesse momento que nós estamos aqui conversando, todos estão dizendo o quê? Diante do trono. Estão ali declarando santo, 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 Senhor. Porque eles estão vendo, eles estão diante. E não há outra expressão para dizer para o Senhor que o Senhor é santo, 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 santo. E eu preciso buscar isso, buscar essa transformação. Eu quero dizer para vocês, amados, uma outra coisa que veio, que o tempo cronológico de nós como cristãos não podem ser medidos pelos anos de batismo. Não adianta eu ter 30 anos de ter sido enxertado em Cristo. 30 e tantos anos, no meu caso. Eu nasci num lar evangélico, mas me considero realmente convertido há 30 e poucos anos. Mas o nosso tempo, assim, tempo que eu gastei na presença do Senhor, amado. Tempo que a gente apura, que a gente vê mudança de mente, essa metanoia contínua, todos os dias, né? O alvo do Senhor não é apenas a conversão do nosso coração, mas também a nossa mente. Né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu penso que nós estamos vivendo dias esquisitos, né? Nós estamos vendo aí Satanás pintando e bordando nesse mundo, né? Fazendo o que ele quer e bem entende, trazendo confusão ainda mais na mente daquele que não tem o Senhor e, infelizmente, também trazendo confusão no meio cristão, né? Dito cristão. Tantas coisas estranhas acontecendo nesses dias, tanta gente dizendo que precisa a Bíblia ser reescrita, ser reinterpretada, reinventada, porque o contexto de hoje é diferente, nós estamos vivendo dias esquisitos. Amados, são armas assim poderosas para desenvolver uma mentalidade anticristã. São muitos anticristos que vão surgir daqui para frente. Se eu não parar diante do Senhor com sinceridade, como o Gustavo falou, sem cera, e falar assim, Senhor, fala comigo, papai, fala comigo, me ajuda a ficar firme na sua palavra, me ajuda a ficar firme nos teus princípios. Mas eu não tenho dúvidas que nossa vida como igreja vai ser diferente. Nossa vida pós-pandemia vai ser diferente. A nossa relação uns com os outros vai ser diferente. Não só a comunhão com o corpo, mas aquilo que o Senhor deseja que façamos fora do corpo, né? Enquanto missionários do Senhor,
constantes nessa vida, chamados para uma boa obra. Então, é isso. Minha carga é uma carga simples, uma carga de reflexão, né? Uma carga realmente de indagação, que o senhor ainda quer falar mais, ou talvez esteja falando, que não estejamos dando ouvidos a ele, né? Então, aproveitemos, amados, aproveitemos. A palavra do Senhor diz que há tempo para tudo debaixo do sol, né? E se porventura esse sentimento que eu trouxe ele for verdadeiro e testificar aí no seu espírito, como se a gente realmente estivesse bastando entre nós mesmos, estivéssemos ou estivermos dedicando pouco tempo de intimidade com o Senhor, né? Jovens, adolescentes, esposas e esposos, né? E eu estou indo mais além, não é aquela só reuniãozinha familiar ali que você reúne, traz um texto ali para a família, conversa algumas coisas. Não, é você e Deus, eu e o Senhor, eu e o Espírito Santo, né? Que o Senhor nos conduza, amados, os nossos corações, a constância em Cristo, né? E realmente aproximarmos. A gente vê um exemplo claro dos discípulos que andaram com Jesus e muitas vezes não entenderam. Muitas vezes não entenderam. Quantos episódios a gente vê aí escrito na palavra? Mas Jesus, o que o senhor está falando sobre isso? Não estão entendendo o que o senhor está dizendo. Foi necessário o Espírito Santo para trazer revelação. Foi necessário intrepidez, foi necessário poder, graça, intimidade ainda mais do Espírito para que a gente possa continuar nisso. Amém, queridos? E só dizendo, ontem tivemos um tempinho com os jovens, muito joia mesmo, muitas participações, os jovens, podemos falar um pouco sobre isso também, né? Quem trouxe a palavra foi o Gustavo, e sobre maturidade, né? Precisamos buscar, como Paulo fala lá aos Efésios, né? Postura de pessoas maduras, né? É isso que o Senhor nos aguarda. Amém? Amém. Breve reflexão. Amém. Amém, Fernando, irmãos. Fernando, deixa eu orar, eu posso orar? Claro. Amém. À Senhor vontade. Jesus, Senhor amado Pai, nos ajuda a buscar isso, Senhor. Nos ajuda a entender esse tempo todo que estamos vivendo. Fala conosco, nos ajude a aproveitar os tempos que temos vivido e, às vezes, paramos para não fazer nada e fazer outras coisas e pouco somos despertados para ir aos teus pés. Nos ajuda, nos lembra disso, Senhor. Fala nos incomode com o teu Espírito. O Espírito Santo fala assim, vem, Dilson, vem para perto de mim. Vem que eu quero falar com você agora. Em nome do Senhor, nos ajuda, Senhor, para a glória do teu nome. Aleluia. Amém. Amém. O Felipe Lins gostaria de também compartilhar com os irmãos um sonho que ele teve, acho que essa noite ou esses dias. Felipe, está ouvindo? Quer compartilhar agora seu sonho? Claro. Pode compartilhar. Bom dia a todos. Eu já há alguns dias, semanas, venho refletindo sobre algumas coisas, revisando algumas práticas minhas, né, do meu dia a dia, dos meus hábitos, daquilo que toma o meu tempo, daquilo que ocupa o meu coração, a minha mente. E o Senhor já vinha me falando ao meu coração sobre dedicar mais tempo a Ele, sobre estar me santificando, sobre estar
ocupando o meu tempo com o Senhor, usando o meu tempo de maneira sábia, né? Tem um versículo que não tem me saído da cabeça já há algum tempo, que fala, né, que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iria se esfriar. Isso está na minha cabeça já há bastante tempo, e aí a gente vê que o Senhor vem falando com a igreja sobre isso, né? O Pedro trouxe aquela palavra sobre secularização no último encontro. Nos encontros anteriores, a gente já via a palavra vindo mais ou menos nesse mesmo sentido. Hoje o Edilson falou sobre comunhão com o Senhor. E essa semana eu passei por uma experiência pessoal aqui com o Senhor, que mexeu comigo, mexeu com o meu coração, e precisei buscar o Senhor com mais intensidade para lidar com algumas dificuldades que eu enfrentei na minha mente, no meu coração. E nessa noite, especificamente, eu sonhei e acordei de madrugada muito com o coração angustiado, apertado. E eu, na mesma hora, eu levantei e fui anotar o sonho para não esquecer, porque ele tinha muitos detalhes. E compartilhei com alguns irmãos hoje esse sonho. E o sonho era assim: eu estava noivo de uma moça, e eu chegava de ônibus num local que era como se fosse um local onde havia prostituição. Eu descia do ônibus e eu via essa moça flertando com um cara, né? Ela estava vestida de pijama, ela não estava nua, ela não estava propriamente uma roupa, digamos assim, sedutora. Ela estava de pijama, era uma roupa de intimidade, mas não era uma roupa sensual propriamente dita, né? Não era só de sutiã nem nada disso. Eu via ela flertando com esse cara nesse local onde havia outras moças também fazendo a mesma coisa. Ela não me via e eu também não ia abordar ela imediatamente. Eu desci do ônibus e eu subi uma espécie de uma arquibancada, era como se houvesse uma arquibancada nesse local em que era possível ficar lá sentado de boa conversando, e ali embaixo ficavam essas moças flertando com os caras, né? Eu subi essa arquibancada, ia bem para o alto, e no caminho, no meio da arquibancada para cima, assim, encontrava um grupo de amigos dessa moça. E eles iam falar comigo meio que, tipo assim: eita, o Felipe tá aqui, né? E ela tá lá embaixo, flertando com um cara. Foi o meio que querer, sei lá, a sensação que eu tinha que eles tiveram me explicar alguma coisa, me dar algum tipo de satisfação. Sabe quando você fica constrangido por outra pessoa e você vai meio que querer, tipo, tentar ajudar ali a explicar a situação? E eu lembro que eu interrompia, eu falava assim: não, eu sei por que ela tá ali. Ela tá ali, ela tá preocupada em ganhar dinheiro para ajudar a mãe dela. Ela tá preocupada com a mãe dela. E aí eu continuava subindo. E quando eu continuava subindo, esses amigos começavam a gritar o nome dela: fulana, fulano, o Felipe tá aqui, o Felipe tá aqui. E aí ela não me via, mas eu acho que ela escutava o pessoal gritando. Alguma coisa despertava nela. Ela se tocava, ela saía dali, trocava de roupa e subia a arquibancada no sentido dos amigos dela. Estavam gritando por ela. Ela não tinha me visto ainda. Ela só viu eles gritando que eu estava por ali. E quando em dado momento, no meio do caminho, ela olhava para cima e ela me enxergava. E ela ia até mim. E ela chegava... quando ela ia chegando próximo, assim, tipo, poucos degraus perto de mim, dava para ver no sorriso dela aquela sensação, tipo assim: eu fiz besteira de novo. Me perdoa, sabe? Aquele sorriso... é um sorriso triste de uma pessoa que meio que assim, reconhecendo que fez bobagem e esperando algum tipo de compaixão, né? De perdão. E aí eu lembro assim que no meu coração a sensação que eu tinha, eu não estava com raiva dela, eu não queria terminar o noivado com ela, eu não queria rejeitar ela, eu sentia amor por ela, mas ao mesmo tempo tristeza, um desapontamento, mas
uma tristeza que estava cheia de amor, cheia de carinho, cheia de misericórdia. E aí eu acordei do sonho. E eu acordei com o sonho com essa sensação, como se tivesse acontecido ali naquele momento. A minha noiva eu tivesse visto a minha noiva flertando com o cara e no meu coração tivesse esse conflito de amor, de misericórdia, de compaixão e ao mesmo tempo de tristeza por ter visto aquela coisa, né? E eu acordei, eu fui anotar esse sonho, escrever, porque tinha muitos detalhes para eu poder lembrar depois o que era aquilo. E me veio 2 textos na minha mente, né? Primeiro um texto do livro de Oséias. Oséias foi um profeta que Deus falou a ele que casasse com uma mulher adúltera, né? Para que o relacionamento dele pudesse ilustrar a relação de Deus com o povo e como estava aquele momento ali a relação dele com o povo. E no capítulo 2 de Oséias, ele é um texto relativamente longo. Não sei, Fernando, se acha que eu devo ler ou não leio, só aponto. Fica a meu critério. Tá certo. Eu vou ler alguns versículos, os versículos que eu grifei. É o capítulo 2 de Oséias, dos versículos 5 ao 23. No versículo 5, Deus está falando através do profeta, né? Então, assim, a mãe deles foi infiel, engravidou deles, está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, linho, azeite e bebida. Aquela mulher deixou o marido para ir atrás dos amantes, acreditando que nesses amantes ela ia encontrar a água, a comida, o azeite, o linho, né? E aí Deus fala que vai bloquear o caminho dela, né? Para que ela não consiga chegar neles. E aí no versículo 7 fala assim: então ela dirá: voltarei para o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Deus coloca uma situação e ela começa a perceber que ela está errada e que ela precisa voltar para o marido. Versículo 8: ela não reconheceu que fui eu quem lhe dei o trigo, o vinho, o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata que eles usaram para Baal. Então, mostrando que essa mulher estava enganada ali, né? Ela acreditava que a provisão estava vindo dos amantes, mas quem estava dando a provisão era o marido. E aí ele desenvolve essa questão da mulher e tal, e do que ele vai fazer. No versículo 11 ele fala assim: arruinarei as suas videiras e as suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido dos seus amantes. Ele vai falando assim, tudo que ele vai fazer para poder recuperar, resgatar essa mulher. Ele fala assim: eu vou tirar tudo que ela recebeu, que ela disse que foi recompensa dos amantes. E aí no versículo 14 ele fala assim: portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto. Ele fala uma coisa ainda, ele fala assim: vou falar-lhe com carinho. No versículo 16 ele fala assim: naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins. Seus nomes não serão mais invocados. Versículo 19. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Versículo 23. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquele que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo. E ele dirá: tu és o meu Deus. E aí eu lembrei também num texto de Reis, em que Elias ele vai confrontar o povo, né, pela idolatria do povo.
aquele momento ali triste da história de Israel em que o povo se misturou, né, com a adoração a Baal por causa de Acabe e Jezabel. E Elias, ele chega para confrontar o povo, né, pela idolatria dele. E no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 19 a 21, fala assim, Elias fala com Acabe, né, fala assim, agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Hazerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu. E aí, Deus falou muito comigo, assim, né? Como eu falei, eu já vinha sendo confrontado no meu coração com essa questão, assim, do meu tempo, né? Do como eu estou usando o meu tempo. Essa pandemia trouxe para mim uma sensação de mais proximidade da morte, como se a morte estivesse mais próxima, estivesse sempre rondando a gente, né? Vira e mexe, a gente ouve uma notícia, o tio de fulano morreu, o primo de fulano morreu, o pai, o filho, o irmão, o amigo, o colega, vários morrendo de Covid, outros morrendo de comorbidades associadas à Covid, outros morrendo de outros motivos, mas assim, uma sensação de que a morte me cercando, sabe? E essa sensação da morte me trouxe muito essa coisa assim, como é que eu estou usando o meu tempo? No que é que eu estou investindo o meu tempo? Eu estou desperdiçando o meu tempo? Eu estou, sabe, assim, se eu morrer amanhã, o que é que eu fiz de concreto? O que é que eu semeei de eterno, né? E aí, assim, claro, no meio de todos esses pensamentos, essas reflexões, vieram acusações do diabo, veio angústia, eu tive que tratar com alguns sentimentos, veio ansiedade, e eu precisei buscar no Senhor, né, a resposta para todos esses sentimentos. E na terça-feira, eu estava assistindo um jogo de futebol. Olha que coisa boba. Estava vendo um jogo de futebol. E o meu time empatou o jogo e eu lembro que eu me estressei muito durante o jogo. E no fim do jogo, meu coração estava disparado, assim, sabe? Tipo, muito acelerado. E me veio a sensação na minha cabeça, assim, eu estou infartando, eu vou morrer. E aí, essa noite especificamente, meu coração se encheu de ansiedade. E é engraçado porque, assim, na outra vez que eu tive a crise de ansiedade, eu estava num contexto que eu estava muito sobrecarregado, com muitas atividades, estudando muito para concurso, trabalhando. E de uns meses para cá, eu dei um tempo nos estudos. Então, eu estava só trabalhando na rotina aqui de casa, no dia a dia, não estava sobrecarregado, sabe? E mesmo assim, eu fiquei muito ansioso nessa noite, sabe? E esse medo, essa angústia, e o Senhor falou claramente comigo assim, o problema da sua ansiedade não é o tanto de coisa que você se atarefa, que você faz ou deixa de fazer. É o tanto que o seu coração está cheio da palavra, o quanto que o seu coração está cheio de mim, ou o quanto que o seu coração está cheio do mundo, sabe? E aí eu fui parar para avaliar assim a minha rotina, o meu dia a dia. Eu não estava vivendo uma vida de pecado, eu não estava vendo coisas imorais, nada disso, sabe? Assim, mas eu comecei a ver assim o tanto que eu estava gastando meus pensamentos, meus sentimentos com trivialidades, sabe? Como eu falei, às vezes com futebol, ou com série, ou com Instagram, ou com Globo Esporte, né? E
e o tanto que eu estava gastando de tempo para buscar o Senhor, para me encher do Senhor, e que bastava eu não me encher do Senhor para que meu coração se enchesse de preocupações e de medo e de angústia. E eu até pedi perdão ao Senhor, porque da outra vez que eu tive a crise de ansiedade, eu entendi de Deus que estava me chamando mais para perto dele, mas à medida que eu fui melhorando, que eu fui me recuperando, eu comecei a desleixar, sabe? Com a comunhão com o Senhor, com a leitura da palavra, a perder aquela intensidade que a ansiedade produziu em mim, a necessidade de buscar a Deus, porque só Ele podia me consolar. Mas à medida que eu fui melhorando, eu fui relaxando nessas coisas. Eu continuei indo para o grupo caseiro, continuei lendo minha Bíblia, continuei tendo minha rotina normal de igreja. Não fui pecar, mas eu deixei muito espaço no meu coração e na minha mente para coisas que não procediam do Senhor, sabe? E o Senhor me mostrou e eu me envergonhei e pedi perdão ao Senhor. Eu falei, poxa, Senhor, precisou eu ficar ansioso de novo desse jeito, de não conseguir nem dormir direito, para eu lembrar que eu preciso estar me enchendo do Senhor, né? E aí o Edilson veio e trouxe essa palavra sobre gastar tempo com o Senhor, sobre gastar tempo orando, sobre gastar tempo lendo a palavra. E aí me veio esse versículo, até quando você vai cochear? Entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Mas se é Baal, siga Baal. Eu tenho tido muito temor, sabe, irmãos? De que o mundo vai entrando no nosso coração. De pouquinho em pouquinho, de mansinho. E sem a gente perceber, a gente começa a ficar incrédulo, ficar cético, se encher de medo, se encher de preocupação. Eu quero aqui compartilhar esse sonho ao mesmo tempo que andando na luz também com vocês, pedindo perdão, porque eu não quero cochear entre dois pensamentos. Eu não quero estar que nem aquela moça, aquela noiva. Veja, no sonho ela não estava... O noivo não pegou, eu não peguei ela no flagra, fazendo sexo com o cara. Ela estava de pijama, flertando, né? E é engraçado porque quando os amigos dela falavam para mim que tentavam me explicar o que estava acontecendo, eu falava assim, não, eu sei o que está acontecendo. Ela está preocupada com a mãe dela. E às vezes a gente não está vivendo uma coisa escancaradamente pecaminosa, sabe? Mas às vezes a gente está ali flertando com o mundo, né? E aí, sem perceber, vai entrando valores, vai entrando conceitos, vai entrando ideias, vai entrando dúvida, vai entrando incredulidade, ceticismo. E é uma palavra que o Senhor trouxe para mim. Eu quero perseverar nela, eu quero buscar isso. Se, assim como o Edilson falou, né? Se de alguma forma esse sonho testificou ao teu coração, que o Senhor te capacite, te anime. Eu quero realmente, assim, gastar o meu tempo com o Senhor, saber usar esse tempo. Eu não sei quando Jesus volta, ele pode voltar para mim hoje, né? A volta de Cristo para mim pode ser qualquer momento e eu preciso estar me enchendo do Senhor, né? Eu não quero estar entre esse quase todos que o amor vai esfriar. Eu quero ser achado fiel. Quando o noivo chegar. Mas eu sei também que o noivo, ele é misericordioso. Ele fica triste. Mas ele não deixa de amar. E ele leva a gente para o deserto para nos falar com carinho. Com carinho. Amém. Senhor nos abençoe, nos ajude. Amém. 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 Palavra
muito pertinente, muito, com certeza que sonho aí não fala só com o Felipe, tem a ver com tudo que foi compartilhado. E quando estava pensando aqui, Felipe, quando a palavra diz que o amor vai esfriar, eu acho que é principalmente o amor a Deus, sabe? O amor a Deus. Nós vemos no mundo que as pessoas nem sabem o que é amar a Deus. Não tem muita noção mais disso. Dessa dimensão de vida, de relacionamento. Infelizmente, a gente tem visto muitos chamados cristãos, ou que se dizem cristãos, que amam o mundo e as coisas que há no mundo. E como você disse, de pouco em pouco, em coisas lícitas, coisas menos lícitas, mas do padrão do mundo, vão enchendo o coração de mundo. De mundo. Às vezes eu tenho visto aí nas redes sociais sobre os famosos, os evangélicos famosos, e é uma tristeza. Porque só é um escândalo depois de escândalo. E você vai ver a notícia assim, o cantor, a cantora, o pastor, a pastora. Aí a confusão, quando vem, é dinheiro, é sexo, é tudo que há no mundo. As pessoas estão se enchendo de amor ao mundo. Então, acho que a gente pode pensar assim, meu amor a Deus, ele pode ser visto de uma maneira muito clara na minha vida, se ele existe ou não. O que eu busco? Onde eu gasto meu tempo? O que é que me dá prazer? Do que se enche o meu coração? Eu posso fazer um discurso enorme sobre amor, amar a Deus, mas no final das contas, se eu amo alguém, eu quero estar com essa pessoa, eu quero ouvi-la, eu quero agradá-la, eu quero fazer tudo possível para ficar cada vez mais com ela, valorizar o que ela pensa, o que ela gosta. É uma palavra que nós precisamos realmente ouvir. Nós vivemos um tempo de deserto, é verdade. Mas esse texto de Oséias eu acho muito lindo. Quando Deus diz assim, eu atrairei ao deserto. Tem gente que acha que está no deserto porque se perdeu, errou o rumo, perdeu o trilho, o GPS mandou para o lado errado. Nós que amamos a Deus, que buscamos a Deus, quando nos vemos no deserto, a gente pode ter certeza que é um tempo de Deus na vida da gente. Deus precisa fazer com que essas luzes que brilham no mundo se apaguem. Tantas vozes que a gente escuta todo dia, elas se calem. Deus precisa nos levar a esse momento, mas nós precisamos realmente compreender isso. As pessoas hoje, elas amam o que elas podem ver, o que elas podem pegar, o que elas podem tocar, o que dá prazer a elas. E, infelizmente, muita gente tem pregado um evangelho que só está focado nisso. Tem história de uma criatura aí, dessas famosas, ela é uma artista, isso é artista, a mulher disse que se converteu e tal, e aí fez um monte de postagem, que mudou de vida, mudou de roupa, mudou de não sei o quê. Agora, o que ela está dizendo? A igreja roubou meu dinheiro todo, doei mais de 1 milhão para a igreja levou tudo, e ela agora voltou à vida anterior dela. Eu fiquei, gente, que igreja é essa que ela está falando? Que pregação é essa? Que evangelho é esse? E que o amor a Deus não vem primeiro. Não vem primeiro. Amém, irmãos. Creio que Deus está nos falando, vários irmãos aqui testemunhando isso também.
Sei que nós precisamos ouvir a voz da profecia. Precisamos ouvir a voz daquele que nos fala e atender esse chamado. Atender esse chamado. Como o Edilson compartilhou. Se nós não buscarmos isso intensamente, nós corremos risco, se não de cair da fé, mas de desanimarmos, vivermos tristes, abatidos, derrotados aí, cabisbaixos, sem reação nenhuma. Sem reação nenhuma. Estava lembrando também um texto, quando Jesus, lá no Evangelho de João, no final ainda, Jesus começa a preparar os discípulos para aquele momento difícil que ia vir. Quando Jesus resolveu ir a Jerusalém para aquela última Páscoa, os discípulos achavam que Jesus ia chegar lá e ia se manifestar aos judeus, ao mundo, a Roma, ia ser aquele negócio. Quando eles perceberam que a coisa ia para um outro caminho, eles ficaram muito assustados. Muito assustados. E meio perdidos, meio desorientados, né? E Jesus falou várias coisas para eles. E falou sobre o Espírito Santo. E tem uma pergunta que um dos discípulos faz para ele, quando Jesus diz que viria se manifestar a eles por meio do Espírito, ele diz, Senhor, por que o Senhor vai se manifestar a gente e não ao mundo? De onde procede isso? E Jesus diz uma coisa interessante, ele diz assim, quem tem os meus mandamentos guarda, eu virei com o Pai e me manifestarei a ele. Amados, muitas vezes nós estamos procurando a manifestação de Deus no mundo hoje. Queremos ver Deus fazer coisas por aí, resolver esse problema, aquele problema, derrubar uma autoridade. A gente está querendo, olhando para o mundo, procurando manifestações de Deus no mundo, mas o Senhor disse que Ele ia se manifestar em nós, dentro de nós, habitar em nós. Ele se manifesta em nós e a igreja se manifesta no mundo. Manifestação de Deus nesses dias, amados, que Ele deseja realmente promover é em nós. Pessoas em quem o Espírito Santo habita. Jesus repete várias vezes nesses capítulos de João, se alguém me ama, guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama. E eu virei com meu Pai e nós vamos morar nele, habitar dentro dele. Habitar dentro dele. É aí que Deus está, dentro de nós. E se nós não buscamos essa comunhão, se nós não crescemos nesse amor a Ele, é uma coisa irônica, porque a Bíblia diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Jesus mora dentro de mim, então dentro de mim estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu vivo de qualquer jeito. Então nós precisamos. Esses momentos com Deus é que afinam o nosso ouvido para ouvir a Deus. Estava pensando nisso. O Espírito Santo habita em mim, então dentro da minha cabeça não tem só os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas maluquices. Tem a mente de Deus dentro de mim, tem os pensamentos de Deus dentro de mim, tem os sentimentos de Deus dentro de mim, a misericórdia de Deus dentro de mim. Agora, como é que eu distingo isso? Como é que eu ouço isso se tem tanta coisa na minha cabeça? Tantas vozes, tantas confusões. Aí eu estava pensando, eu fazer uma ilustração que não é da minha área, mas eu acho que é mais ou menos assim, como é que um maestro, diante de um coral, ele distingue as vozes, aquelas muitas vozes, pela afinação. Pela afinação. Como o maestro diante da orquestra, ele tem lá, antigamente, meu pai ainda tinha isso, um negocinho que chamava diapasão, né, com uma forquilhazinha, ele bate, sai um som, geralmente é o lá natural, e ele compara as vozes com o tom que sai dali. Aí ele sabe o que está dentro e o que está fora. Sabe o que a gente tem que fazer, amados? A palavra é o nosso diapasão. Se a gente se enche da palavra, a gente consegue identificar a voz de Deus. No meio daquele monte de vozes, a gente consegue identificar a voz de Deus, o sentimento de Deus, a misericórdia de Deus, a verdade de Deus, que o Espírito está ali o tempo todo manifestando.
Mas, meus caros, se a gente não gastar tempo, se a gente não buscar, se a gente não afinar o nosso coração, o nosso ouvido, na palavra de Deus, no obedecer a Deus, para a gente vai ser sempre um monte de sons que não fazem sentido. Mas nós temos esse recurso, Deus está nos chamando para ele. Nos chamando para ele. Graças a Deus, vários irmãos estão manifestando aqui no bate-papo. A palavra foi gravada, e vai estar logo disponível, quem já está perguntando aqui. E vamos ouvir, vamos meditar, isso gera assim, temor no nosso coração, mas também muita esperança. Porque Deus está nos chamando. Se Deus está nos chamando, nos convocando, ele não desistiu de nos amar e de nos receber de novo. Ele, como diz o texto de Oséias, ele está dizendo que está nos desposando com fidelidade. Nós precisamos fazer isso. Meus queridos, vamos orar, pedir que a graça do Senhor esteja conosco. Como somos agradecidos, Senhor, por essa palavra. Só nos lembrar da necessidade que temos de buscar ao Senhor, gastar tempo com o Senhor, de aprofundarmos nesse relacionamento contigo. Esses dias tão difíceis, em que o nosso coração está tão perturbado com tantas coisas. Ouvimos novamente, Senhor, Jesus dizendo, não se perturbe o seu coração. Não vou deixar vocês órfãos. Vou mandar o Consolador. E o Consolador nos fala hoje, Senhor. Te agradecemos por isso. Nos chama a essa comunhão. E queremos que o Senhor nos enche o coração de temor, mas também, ó Deus, de esperança e alegria. Porque sabemos que é o Senhor quem nos fala, que cada dia da nossa caminhada, mesmo em tempos tão difíceis, o Senhor vai nos sustentar. E o que nós temos que fazer é ouvir o teu chamado, Senhor. É não hesitarmos entre dois pensamentos. Guardarmos a palavra no coração, obedecemos ao Senhor. Sabendo, ó Deus, que isso vai atrair a tua presença, Senhor, ao nosso coração. E nós vamos ouvir a tua voz, reconhecer a tua voz e andar no Senhor. Que a graça do Senhor nos acompanhe. Amém. Amém. Só última coisa que eu lembrei aqui. Muitos devem ter lido um texto que a Rafaela publicou sobre uma experiência do Mateus, né? Não sei quantos leram, está no grupo da congregação. No meio daquelas historinhas, recomendo muito que as mães leiam, porque é muita coisa legal ali. Primeiro, a disciplina, né? De você todo dia vai, insiste, lê com a palavra, conta história bíblica e tal, e um dia a criança entende. Aí, assim, mas Deus fala. E, assim, qual foi o texto? Qual foi a historinha bíblica? Na verdade, a questão, assim, é que é a palavra de Deus que está sendo ministrada ali. E até um menino com 4 anos de idade, que parece que não presta atenção direito em nada, não sei o quê, e tem um monte de coisa na cabeça, mas ele foi criado para crer. E a fé vem pelo ouvir. E a palavra fala. E ele reagiu como criança, mas ele reagiu. Ele reagiu à palavra. Assim, não é só uma historinha. E é isso que a palavra de Deus é para nós. Se nós permanecemos nela, no mandamento do Senhor, o Senhor nos fala. Porque ela é espírito e é vida. Bem, irmãos, que a graça de Jesus seja com todos. Deus possa nos abençoar, nos conduzir esses dias. Paz do Senhor, amados. Amém. Glória a Deus.